Eita, receba. Amém, glória a Deus. Agora aqui chegou pelo menos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite você que está aqui na frente, que está no meio, que está aí no fundo. Glória a Deus. Parece que esfriou, o povo ficou no iglu guardado dentro de casa. Glória a Deus. Que bom que você veio. Aleluia. Oxente, pode baixar só um pouquinho aqui. Bom que você veio, que bom que você está aqui. Para mim é uma honra, deixa eu só abrir aqui. Amém, chegou. Queria poder compartilhar um pouco com você da palavra nessa noite. Queria que você fechasse um pouco seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus pela sua palavra que é viva e que é eficaz. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, porque ela é imutável, ela é infalível, ela é incorruptível, ela permanece para sempre. Pai, está escrito e acreditamos nessa verdade que céus e terras passarão, mas a sua palavra permanece para sempre. Pai, governos podem passar, reis podem passar, presidentes podem passar, mas existe algo que é imutável, que é a mesma ontem, hoje e será eternamente, que é a sua palavra, a qual nós precisamos colocar nossa total dependência e confiança. Nossa certeza de um dia melhor está na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque ela é o nosso guia. Obrigado porque a sua palavra é quem nos orienta, quem nos instrui e nos conduz ao verdadeiro caminho da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você está com expectativa, irmãos? Mas eu queria fazer uma pergunta diferente para você. Porque normalmente quando a gente faz esse tipo de pergunta antes de começar a ministrar a palavra, se as pessoas estão com expectativa, se elas estão com expectativa no que vai ser falado, né? Mas eu queria perguntar a você, você está com expectativa na sua vida? Sabe que a gente pode começar, eu queria nessa noite, eu queria falar sobre uma proposta, eu quero trazer uma proposta para você. Não é uma proposta de emprego, mas é uma proposta de você aumentar as suas expectativas. Queria convidar você nessa noite, bater esse papo com você, convidando você e te motivando para que você possa elevar a expectativa da sua vida. Sabe, existem dentro dos dados normais da geopolítica, a gente aqui no Brasil, nós conhecemos também um sistema de levantamento de dados conhecido como IBGE. Você sabe o que é o IBGE, né? Existe lá, é um órgão brasileiro que faz um levantamento, uma coleta de dados, às vezes para vários pontos, como por exemplo, população de um local, população que tem de pessoas empregadas ou não, e faz toda essa coleta de informação. Não sei se você já recebeu, mas muito provavelmente já deve ter batido na porta da sua casa alguém lá, pelo menos uma vez na vida, bateu alguém, você estava em casa lá. A gente tivemos recentemente na nossa casa, era uma moça que trabalhava no IBGE, fazendo um levantamento de quantas pessoas moravam na casa, quantos trabalhavam, se tinha criança, a idade de cada um. E uma das coisas e um outro dado que é levantado é a perspectiva de idade média ou a expectativa de vida do povo. Por exemplo, existem países no mundo que a expectativa das pessoas de vida é de 80 anos, a média. A gente sabe que existem pessoas que vivem menos do que isso, outras que vivem mais, mas ele estabelece uma média e faz um levantamento. E no Brasil, recentemente, nós tivemos um aumento na expectativa de vida. Olha só que coisa poderosa. Sabe o que significa? Que o povo no Brasil está vivendo mais. Eu quero levantar a sua expectativa, a média de vida, só que dentro do reino de Deus, nós também temos uma expectativa de vida. Você sabia disso? Não é simplesmente o quanto que você vai viver, mas o quanto você vive daquilo. Não é esse tipo, você vai morrer em Cristo, ou se a pessoa não vai morrer em Cristo. Não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o quanto de Cristo você vai viver na sua vida, aumentando a média da sua expectativa do quanto da palavra funciona em você.
Eu vou repetir isso para ver se você está aqui, se você acorda. Às vezes você, um amém que você der pode jogar esse frio embora, imagina. Você, irmãos, pode elevar a expectativa, a média de vida do quanto da palavra vai funcionar na tua vida. Sabe quem é que determina isso? Você mesmo. Eu determino o quanto da palavra vai funcionar na minha vida. Lá no Salmo capítulo 20, no versículo 7, o salmista diz, ele fala sobre o que alguns confiam. Ele diz, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Eu gosto de uma outra versão que ele diz assim, nós confiamos no Senhor dos exércitos. Diga assim, eu confio no Senhor. Sabe que essa frase que você disse, que você acabou de repetir comigo, essa expressão, ela não deve ser um aspecto de um jargão evangélico. Sabe que muitas pessoas dizem assim, eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aqueles que confiam no Senhor não são desamparados. As pessoas falam isso como tentativa de frase de efeito e não frase de verdade. Você percebe muito que esse tipo de frase é utilizado às vezes no meio de uma ministração, às vezes para tentar ver se o povo empolga. Ei, meu irmão, diga assim, eu confio no Senhor. Aí todo mundo, eu confio no Senhor. Sabe que isso é uma verdade, isso deve ser falado com vontade mesmo, com ousadia, mas mais que você gritar falando isso, é você acreditar que você está falando uma verdade. Sabe que tem muito crente que não vive o que fala, porque de fato não está acreditando no que está falando? Eu vou repetir, porque pode ter ficado embolado. Tem muito crente que não vive o que fala, porque de fato não está acreditando no que está falando. Irmãos, não adianta você falar hoje e amanhã você falar diferente. Sabe que às vezes a gente mata a nossa fé, nós mesmos matamos a nossa fé. Sabe quando? Quando os nossos ouvidos estão conectados às notícias diárias. Eu preciso saber o que é que está acontecendo no mundo. Eu preciso estar conectado às informações. E aí o que é que está acontecendo? Porque eu preciso saber como será que está. E a gente viveu isso recentemente. Nesses últimos anos, muito grande, né? As pessoas queriam saber a quantidade de mortos, quantas pessoas foram infectadas nessa semana pelo vírus. Meu Deus do céu, o número de mortos está aumentando. Meu irmão, eu não estou aqui querendo menosprezar, entenda uma coisa, não estou menosprezando as pessoas que morreram e aqueles que perderam seus entes queridos. Até porque na nossa família houve perda disso. Não estou querendo de forma alguma, depois a pessoa dizer assim, eu então às vezes vai assistir na internet, vai dizer, não, o pastor estava pregando e menosprezou. Não, pelo contrário, eu me compadeço pela vida dessas pessoas. Porque eu sei da necessidade, eu sei da dor de uma perda. Eu já perdi pessoas, entes queridos, parentes muito próximos para a pandemia e outros fora da pandemia. Eu sei da dor que é perder uma pessoa. Mas, irmãos, maior do que a dor de perder um ente querido é a certeza que eu tenho de que o Senhor me resgatou. Amém? Mas eu tenho para agradecer a Deus. Recentemente eu ouvi uma frase de uma senhora, de uma pessoa, de uma membro daqui da nossa igreja, a dona Celita, onde numa conversa ela disse que estava acontecendo algumas coisas na vida, e ela disse que decidiu falar algo. Ela disse assim, rapaz, mais tem Deus para dar do que o diabo tem para tomar. Sabe que você pode ter essa certeza dentro de você? Isso está na Bíblia, irmão, não está desse jeito, mas está escrito lá, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Deus do que o diabo, irmãos. Maior é Deus do que qualquer dificuldade. Só que às vezes nós nos informamos tanto. Irmãos, aprenda uma coisa. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você que está aqui, você que vai ouvir isso depois. Às vezes, eu já falei isso aqui, algumas vezes eu volto a repetir. Às vezes a gente se associa com pessoas simplesmente porque a gente não quer ser chato de dizer, não quero me conectar com essa pessoa. Mas essa pessoa está matando a tua vida. Esse relacionamento está matando você. E você nem percebe que tu está indo para o fundo do poço, tua vida está ficando uma derrota. É problema atrás de problema. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O crente que vive problema atrás de problema, problema atrás de problema, é problema atrás de problema, tem algum problema com ele. Não é os problemas. Porque se a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito,
ela não encaixa dentro desse perfil, desse modo operante de vida, problema atrás de problema. Não estou dizendo que na nossa vida não vai existir circunstâncias. Existem. Jesus Cristo nunca prometeu uma vida sem problema. Agora, uma vida só de problema, tem alguma coisa com um problema em você. Ou tem um problema em você. E às vezes esse problema não é a sua vida, é o que você está ouvindo. Às vezes, de quem você está ouvindo, onde você está procurando informação. Por que quando a gente quer saber sobre doença, a gente não procura a informação na Bíblia sobre o que ela fala sobre esse assunto? Numa das minhas últimas ministrações eu falei sobre isso. Às vezes a gente cria um método de vida a qual ele é propício para viver o problema. Onde quando, por exemplo, a gente se programa para viajar, a gente já pensa aí, eu vou levar um Doflex, vou levar uma Neosaldina, porque vai que eu tenho uma dor de cabeça. Não, vai não, você vai ter. Porque você já predeterminou. Por que você, em vez de levar a Neosaldina, se você tiver uma dor de cabeça, você não leva um grupo de versículos que fala que você é curado e vai declarando? Por que antes de você pensar em separar os remédios, rapaz, eu vou levar um omeprazol, porque vai que eu como alguma coisa e o negócio não vai acontecer, irmãos. Já percebeu? É impressionante. E aqui em Juiz de Fora é uma coisa, como a gente tem como tivemos recentemente agora, né, nessa semana, essa variação climática muito intensa. Quando qualquer variação de tempo dá, as pessoas fazem, se já sente alguma coisa, vou gripar. Não vou pedir para você levantar a mão não, mas quem aqui já disse que ia gripar e gripou? Agora pensa aqui comigo, se uma gripe funciona desse jeito, problemas maiores também acarretam e funcionam desse jeito também. Por exemplo, eu tenho uma Thaís, e o trabalho da Thaís tem uma necessidade de ela se deslocar diariamente, todos os dias, muitos quilômetros, é praticamente uma viagem diária que ela faz todos os dias. E a gente sabe, meu irmão, que quando chove, tem a questão da necessidade de você ter mais atenção na estrada. Mas eu sempre digo a ela, vai com atenção e cuidado, mas eu não falo para ela, vai com atenção e cuidado para não sofrer nenhum acidente. Por quê? Porque eu vou criar um ambiente que possa acontecer, não, porque aí se eu disser para ela, vai com atenção, para que você não sofra nenhum acidente, se em algum momento ela perder a atenção, o que é que pode acontecer? Eu não falei que se ela perdesse a atenção ia acontecer o acidente? Irmãos, para que eu vou falar a possibilidade de acontecer algo negativo? É mais fácil eu dizer assim para ela, amor, vai com cuidado, vai com atenção, porque você vai chegar em segurança. Não é melhor? É a mesma coisa. A situação é a mesma, o ambiente é o mesmo, o personagem é o mesmo, eu só mudei a fala. Eu disse, você vai em atenção, porque você vai chegar segura. Eu não digo, vai em atenção para você não sofrer um acidente. Eu preciso aprender a mudar a chave. E quando eu mudar essa chave, irmão, eu passo a elevar a minha expectativa de vida. Porque em vez de eu dizer assim, rapaz, aconteceu isso aqui, eu preciso cuidar. Esses dias recentemente eu ouvi a fala de uma pessoa dizendo assim, tem que aproveitar esses últimos meses agora para trabalhar muito, para poder levantar um capital, porque aí a partir do ano que vem as coisas vão ficar meio difíceis, né, no Brasil, e aí, mas pelo menos eu me capitalizei agora, digo, tá tranquilo, meu irmão, ano que vem vai ser bomba das costas mesmo. Você já está dizendo que você precisa correr agora, vai se matar de trabalhar agora, porque no ano que vem, meu irmão, eu aprendi uma coisa, Daniel era príncipe em Jerusalém, irmãos, era da descendência, era da linhagem real, fazia parte da realeza em Judá. Sabe onde é que Daniel foi parar depois daí? Na prisão, prisioneiro na Babilônia. Mas aquele ambiente que Daniel estava não mudou quem ele era. O governo mudou, o local mudou, as estratégias mudaram,
mas a confiança nele e em Deus permaneceu a mesma. Sabe o que é que Daniel se tornou? Governador da Babilônia, o mesmo nível hierárquico que ele tinha no outro lugar. Agora vê que crise, que encrenca. Daniel deixou de ser príncipe, se tornou escravo, virou governador, daqui a pouco ele era escravo de novo. Porque aí o Império Babilônico, a qual ele se tornou governador, foi invadido, tomado pelos medos e persas, e Daniel agora era escravo mais uma vez. Mas Daniel permaneceu tendo o mesmo nível de convicção que ele tinha, ao ponto da palavra dizer que ele chegou a ser muito amado por Dario. E sabe o que é que Daniel se torna? Governador na terra dos persas. Daniel deixou de ser príncipe, se tornou escravo, mas terminou como um governador, mas foi parar no governo. Caiu do governo, foi virar escravo, mas voltou. Porque Deus não tinha para ele a escravidão, Deus tinha para ele o propósito de ser cabeça. Mas sabe o que é que aconteceu? O que é que determinou que ele viveu isso aqui? Porque, irmão, Daniel, Deus poderia ter o propósito dele ser cabeça, dele ser governador, dele ser da realeza, mas ele ter terminado os seus dias como um escravo, porque foi assim que aconteceu com Saul. Deus tinha estabelecido ele rei, mas ele terminou os seus dias como uma pessoa fora da presença do Senhor, que perdeu a unção, onde o próprio Deus falou através de Samuel para Davi, dizendo: por que você ainda o preserva a vida, se ele já não é mais um ungido? Davi olha e diz assim: eu não posso tocar nele. Enquanto Deus não me estabelecer no governo, eu ainda não posso fazer nada, eu não vou contra ele. Mas olha só, existe uma diferença muito grande. Um caiu do trono e foi parar no calabouço. Não estou falando num calabouço, estou trazendo uma figura de linguagem. Ele não foi se tornar um prisioneiro, mas eu estou falando de sair de uma posição de liderança e se tornar um ninguém. Daniel estava na posição de liderança, o mundo tentou colocar ele para baixo, mas Deus colocou ele para cima. Mas o que colocou Daniel para cima não foi Deus por si e por uma vontade de Deus, foi por um posicionamento que Daniel decidiu ter. Daniel olhava e dizia assim: rapaz, se Deus quiser me livrar da cova desses leões, Deus vai me livrar. Se for da vontade de Deus, por que Daniel utilizava esse tipo de expressão ainda? Se for da vontade de Deus de me livrar, porque Daniel não tinha uma aliança com Deus, onde o livramento já havia acontecido no passado. Daniel vivia uma aliança onde a realidade de Deus para a vida dele se manifestava só no presente. Nós temos um entendimento de algo futuro para a nossa vida, onde a palavra já aponta, onde a palavra determina como vai ser. Então, irmãos, a nossa expectativa pode ser elevada em Deus por aquilo que a própria palavra já falou ao nosso respeito. Pela nossa consciência do que a palavra diz sobre nós, pela nossa convicção de olharmos para as Escrituras e pensarmos: rapaz, se Deus está falando, Ele sabe sobre a minha vida mais do que eu mesmo. Pensa aqui comigo, imagina você que é pai, ou você que é mãe, ou se você não é pai nem mãe, você fosse a sua própria vida. Você tivesse a possibilidade, pensa aqui comigo, se você tivesse a possibilidade de olhar a sua vida fora do tempo, como se você tivesse a possibilidade de Deus apresentar para você, ou você como pai pudesse olhar para a vida do seu filho fora do tempo. Você visse o início dela, você visse o fim dela, e se você olhasse toda a trajetória e você percebesse que nesse caminho existem alguns percalços no meio do caminho, algumas situações que não podem ser favoráveis para o seu filho. O que é que você como pai e mãe iria fazer como filho? Mas olha só, você não tem a possibilidade, porque o seu filho tem a escolha de viver aquilo. Você não pode nesse jogo, nessa cena, você não pode simplesmente ir tirando as pedras do meio do caminho e deixando o caminho livre. Mas você já viu o caminho, você já viu como é que se passa, você já viu onde é que estão as armadilhas. Aí você volta para o seu filho aqui no presente, no início de tudo, e diz: filho, olha, eu vou te dizer algo. O final da tua vida é top das galáxias. A trajetória, o resultado final de tudo é melhor do que agora o começo. Vão acontecer algumas situações no meio do caminho, mas eu já vi e eu posso te alertar sobre elas. Eu posso te informar, dizer: olha, quando você estiver nesse ponto da tua vida,
situações assim vão se levantar, mas o comportamento ao qual você deve ter, o posicionamento ao qual você deve ter, é esse, as suas ações precisam ser essa. Você faria isso ou não com seu filho? E qual é o seu desejo que seu filho tivesse? Qual é o desejo do seu coração que ao seu filho ouvir isso, qual eram as ações que você desejaria que ele tivesse? Não era de ouvir você? E por que a gente não faz isso com Deus? Por que quando Deus nos alerta sobre coisas, a gente decide, não, a gente às vezes Deus fala assim, rapaz, se afasta disso, se distancia disso. Mas é porque assim, é porque meu Deus é tão bom para mim isso. Mas Deus está dizendo assim, cuidado, filha, tua vida vai para a derrota. O que você vai viver fazendo isso é só tristeza. Esse aí é o ponto onde os espinhos estavam lá e você está decidindo se esfregar na parede. Sabe, eu lembro na minha infância, minha avó, ela tinha uma plantação, ela tinha um canteiro, uma plantação de rosas. Quem aqui já se machucou com espinho de rosa? Eu me machuquei com espinho de rosa, mas eu não me machuquei pouco não, meu irmão, eu machuquei o corpo inteiro. Porque minha avó tinha um cuidado com aquelas rosas dela. Uma vez eu vim na bicicleta brincando com minha irmã, meu amigo, eu dei uma pancada, entrei com a roda dianteira no canteiro de rosa, voei para dentro do rosaral. E cortei o espinho todo, só que o espinho de rosa, como ele é pequenininho, não é aquele corte profundo, né? Vai só aqueles cortezinhos superficial. Mas incomoda, meu amigo. Aquele negócio, uma coisa, um negocinho, uma coisa. Imagina, você vai pegando no couro todo. Agora pensa aqui comigo. Minha avó tinha dito, não faz isso que você vai machucar nessas rosas. Minha avó falava o tempo inteiro. No dia que eu fui, minha avó chegou para ver, eu toda arrebentada, minha avó. Eu falei, menina, eu pensei que ela ia me acudir, ela foi acudir as rosas que tinha quebrado, mas tudo tranquilo. Mas olha só, ela disse, eu falei, quebra minha rosa toda, as rosas como é que tá? Eu todo arrebentado, mas ela estava preocupada com as rosas. Mas olha aqui, imagina se eu tivesse ouvido a minha avó, naquele ponto, eu nunca teria passado por aquilo. Quantas vezes na vida, nossos pais, seu pai, com certeza você que está aqui, seu pai ou sua mãe falou algo para você, dizendo assim, não faz isso, e você fez. Deu besteira ou não deu? Porque, olha, vou falar uma coisa assim, rapaz, mãe, ela não joga praga na gente não, mas é muito parecido. Porque não é brincadeira não, ou das duas uma, ou ela joga praga e funciona, ou ela tem a capacidade de visualizar o futuro, porque, meu irmão, é uma visão além do alcance, e nem a espada justiceira do Thundercat ela tem, né? Mas ela consegue olhar além do alcance de um jeito que a gente não consegue da nossa vida. Ela não faz isso não, que vai dar besteira. A gente diz, não sabe de nada. Quem nunca pensou isso? Não, mas é porque já está velho. Isso aí no tempo da senhora era desse jeito, hoje em dia o mundo está diferente. Meu irmão, mãe é atemporal. Ela pode ficar velha que for, mas ela sabe que vai dar besteira. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não mudou o modo operante dele fazer. Por incrível que pareça, a mesma sedução que o diabo usou com Eva e com Adão no paraíso, é a mesma que ele usa hoje. Ele não mudou. Me desculpa a expressão que eu vou utilizar. Não estou falando de você, estou falando de outras pessoas. O povo é que continua burro. Você entende o que eu estou falando? Porque não mudou, irmãos. Imagina você erra numa coisa. Porque existe um ditado popular que diz assim, ó, errar uma vez é humano, errar duas vezes é. E o crente, irmãos, não estou falando de você, estou falando de outro crente. E nem de você que está assistindo, é de um crente que você conhece aí. Irmãos, a gente às vezes fica insistindo em fazer a mesma coisa onde Deus já falou conosco. Diz assim, para com isso, não está percebendo não? E a nossa vida vai continuando, a gente vai observando. Irmãos, para prestar atenção. Eu queria convidar você de novo, nessa noite, para que você, já está aqui, já no fim da semana já, né? Você ainda tem amanhã, tem um final de semana. Queria convidar você para sentar
e fazer uma análise da sua vida. Não vou muito longe, não. Pega dos últimos 5 anos para cá e pensa assim, 5 anos atrás, eu não estou falando não vou falar de profissionalmente, não vou falar, porque às vezes a pessoa profissionalmente ela era uma coisa, hoje ela é outra, não estou falando isso. Estou querendo falar a sua vida mesmo, você com Deus, de 5 anos para cá, como que está? No que você avançou? Eu queria que você fizesse como a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não pergunta para ninguém, não. Porque você poderia chegar para uma pessoa muito próxima de você, às vezes seu marido, sua esposa, seu pai, chega assim, o que é que você acha que eu melhorei? Não, estou falando para você se examinar, olhar assim e dizer, não, há 5 anos atrás eu tinha isso aqui, eu estava preso nisso aqui na minha vida, 5 anos se passaram, eu continuo nisso. 5 anos atrás eu estava preso nisso aqui, mas há 5 anos se passaram e eu estou avançando nesse ponto. Faz essa análise da tua vida e você vai olhar qual é o nível de expectativa da tua vida. Será que a expectativa de vida sua espiritual aumentou, estagnou ou diminuiu? Será que dizer assim, não, rapaz, eu estava vivendo 40% do que Deus tem para a minha vida, há 5 anos se passaram, eu estou vivendo 55%. É pouco, mas teve um avanço, glória a Deus, foi para frente e seguiu. Agora, se você estava vivendo 40%, pode ser que esteja vivendo 35%, ou pode ser que esteja no mesmo 40%. Quem é que vai decidir isso? Você mesmo. Por onde? O que é que vai ser o seu gabarito? Por onde você vai balizar isso? Pela palavra. O quanto da palavra você está vivendo é o que vai balizar isso na sua vida. É que vai determinar isso, irmãos, porque olha, a gente precisa melhorar. Eu vou repetir isso para você. Você precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso dia após dia ser mais crente. Eu preciso dia após dia parecer mais com o Senhor. Como que você vai saber? Você vai olhar para a vida que Cristo levou aqui na terra, vai olhar a sua, e você vai ver, rapaz, eu estou 30% do que Jesus viveu. Eu estou 20%, eu estou 50%, eu estou 70%, eu estou 100%, você está em algum lugar errado, não vai dar para bater os 100%, porque se tivesse batido nem aqui, mais você estava. Alguma coisa está acontecendo de errado, porque se bateu os 100%. Então tem algo, irmãos, eu e você temos áreas da nossa vida que precisamos avançar e melhorar, mas a gente precisa aumentar a nossa expectativa de vida. A gente não precisa só pensar assim, não, minha família viveu 30, a média da minha família aí foi 50, 60 anos de idade, eu vou viver até os 70. Não, não é isso. Do que adianta a pessoa viver 90 anos de vida e 90 anos passando só na derrota? Tu já pensou a pessoa ter uma vida longa, só de encrenca, só de problema, só de dificuldade? É passando, é perrengue atrás de perrengue, é doença atrás de doença, é dificuldade atrás de dificuldade, é circunstância atrás de circunstância. Porque tem crente, meu irmão, que você olha para a vida dele, você vê que a derrota está estampada na cara. Parece que apanhou da segunda-feira, mas com força. Você já viu o crente com cara de derrota? Com certeza não foi quando você olhou no espelho. Porque você não tem essa cara. Mas com certeza você já viu alguém com essa cara. Irmãos, a gente pode mudar isso na nossa vida. Sabe como é que você vai mudar isso na sua vida? Na hora que você passar a mudar o seu nível de confiança, ou o seu ponto de confiança, onde você está confiando, no que você está dando credibilidade, no que você está se apoiando, aonde você está arraigando a sua fé, aonde você está colocando a sua credibilidade, ao que você está dando ouvido, porque quando você parar de dar ouvido ao que o mundo está informando, irmãos, não adianta, não tem para onde correr, você não vai encontrar no mundo informação favorável. Eu vou assistir o jornal para ver se as coisas melhoraram. Se você estava assistindo o jornal esperando para ver se ia melhorar alguma coisa, você estava procurando no lugar errado. Porque por incrível que pareça, nós vivemos melhoras em nosso país recentemente, mas só era noticiado os problemas. Tinha até um ditado popular que dizia assim, né? Isso aqui não mostra em tal lugar. Isso aqui fulano de tal não mostra. Quem nunca ouviu isso?
aquele programa da derrota, meu amigo, não vai adiantar não. Aconteceu isso, mas o que, demônio? Meu irmão, o diabo sempre tem um mais para... Pensa num bicho infeliz. Porque o mais dele nunca soma, sempre divide. O mais dele é sempre sem um i. É só para completar a derrota. Agora, olha, a vida de fulano, olha, as coisas melhoraram aqui, mas a proposta é que não continue nesse... Bora, demônio. Irmão, sabe que tem muito crente que usa esse mais toda hora? Mais, toma cuidado, que mais, olha, presta atenção. Meu irmão, eu mudei isso. Pensa numa coisa que me incomoda. É alguém do meu lado toda hora. Ei, presta atenção, cuidado aí, porque pode dar isso. Pelo amor de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o apóstolo Bud White. Eu faço calar os incrédulos. Eu mando calar a boca. Porque eu não vou deixar a minha fé e a minha família ser alcançada por uma palavra negativa de alguém. Eu blindo a minha família com a minha... Eu prefiro perder a minha educação, as pessoas acharem que eu sou mal educado, do que eu deixar a minha família abaixar o escudo e deixar de proteger a minha esposa e meus filhos. Eu protejo a minha família. Como um homem eu preciso aprender. Você que é homem, você precisa aprender a proteger a sua família. Não deixe nunca ninguém, independente de quem seja, meu irmão, porque se fosse meu pai e minha mãe, que chegasse para dizer alguma coisa assim, olha, toma cuidado, porque pode acontecer isso com o João Pedro. Eu dizer, está arrependido. E ainda falaria, nunca mais fale isso não. Sabe por quê? Porque por mais que eu ame as pessoas, eu preciso cuidar e guardar a minha casa. Você precisa guardar a sua vida com a sua fé. O escudo da fé precisa estar levantado, irmãos. Não podemos baixar a guarda. Não é tempo de você baixar a guarda. E quando você fala algo desse tipo, você baixa a sua guarda. Você dá a ferramenta. Sabe, assim como o Espírito estava pairando sobre a face das águas, e quando Deus deu a voz de comando, ele operou aqui na terra, o diabo, meu irmão, está do mesmo jeito, só esperando você liberar uma palavra para que ele possa agir. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Sabe quem foi que deu essa ordem a eles para fazerem isso? Foi Deus. A palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas a mesma palavra que diz isso, diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando apenas uma única oportunidade. Irmãos, e essa oportunidade é quando você abre a sua boca e fala. Sabe, o diabo ele não tem a capacidade de descobrir o que você está pensando, mas ele pode ouvir o que você está falando. Eu vou repetir isso para você. O diabo pode não entender o que você está pensando, mas o que você está falando ele ouve. Agora, quando você dá uma ordem a ele, para ele bater em retirada, ele ouve. Quando você diz, olha, você vai tirar as mãos disso na vida da minha família, ele ouve você. Mas quando você diz, olha, pode acontecer isso, ele também ouve. E a gente não pode brincar, irmãos. Nós não podemos, irmãos, vacilar. Paulo vai falar que a gente não pode, irmãos, ficar desatento às ciladas, às artimanhas do diabo. Sabe que tem muito crente, meu irmão, que está desatento, está nem aí, não está ligado nisso. Ou seja, de vez em quando baixa o escudo. Tem um filme, uma vez eu assisti um filme chamado 300. Pensa num filme sanguinário, meu irmão, voa sangue para todo lado. Mas tem uma cena que me chamou muito a atenção no filme. Se você já assistiu esse filme, você vai lembrar bem. Tem uma cena que chega uma pessoa que tem uma certa limitação física, uma deficiência física, mas ele quer fazer parte do exército dos 300 dos espartanos, e ele quer fazer parte do exército do rei Leônidas. Quando ele chega, para ele dizer que ele quer fazer parte, o rei Leônidas faz um teste com ele. E vê que coisa impressionante, irmãos. O teste que o rei faz com aquele soldado não é ver se ele tem capacidade de ataque. Manda ele levantar o escudo para ver até onde ele consegue colocar o escudo, porque ele tinha uma limitação física. Ele diz assim, pega o seu escudo, e o escudo era pesado. Ele diz assim, levante o seu escudo, eu quero ver você até onde vai. Aí quando o rapaz deficiente tenta levantar o escudo,
ele não consegue levantar muito alto, ele não consegue suportar naquela altura, e logo o escudo cai. Sabe o que o rei diz? Você pode servir ao exército, só não vai dar para servir no fronte de batalha. Vai ficar ali trabalhando nos bastidores. Sabe por quê? Ele diz assim, porque quando você levanta o seu escudo, você não defende só você, mas a sua lateral defende o seu parceiro. Sabe que às vezes, se você baixar o seu escudo, pode não ser que a flecha atinja você, mas atinja alguém na sua casa. Porque você deveria estar ali como atalaia, guardando a tua vida. Sabe que eu e você, como crentes, podemos guardar toda a nossa família? A Bíblia diz, meu irmão, que o homem ímpio vai ser santificado pela mulher justa. Ele não diz que ele vai ser salvo. Essa palavra não diz que ele está sendo salvo, ela diz que ele vai ser protegido por causa dela. Mas olha, ela vai ser a mulher sábia dentro da casa. E ele, traduzindo, falando em um português mais limpo, mais do dia a dia, ele vai pegar carona na vida dela. Ele vai pegar carona na fé dela. Eu lembro que na minha última ministração eu contei um testemunho de uma vez eu viajando de avião, meu irmão. Estava no avião, todo mundo achando que aquele avião ia cair pela turbulência. Eu não estava achando, nem eu, nem a tiazinha que estava segurando no texto agarrada, meu irmão, numa oração. A bicha estava ali que não largava aquele texto por nada. Ela já tinha rezado aqueles textos umas 3 vezes já. Nunca vi ninguém rezar um Pai Nosso numa velocidade tão grande. Para pular para a próxima bola. E o avião... Mas todo mundo no avião pegou carona na fé da gente. O avião chegou no lugar. Pode estar todo mundo dentro do lugar que você estiver, achando que o míssil vai pegar ali, meu irmão, mas 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não é atingido. Agora só depende do quê? De você aumentar a sua expectativa na palavra, de você começar a olhar para as escrituras como certeza daquilo que ela é. Agora Hebreus, capítulo 11, versículo 3, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá comigo. Hebreus capítulo 11, para depois você não dizer, depois o pastor vai dizer que eu não abri a Bíblia. Vê que coisa maravilhosa, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, ó. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha aqui, a Bíblia diz que pela fé o universo foi formado e passou a existir das coisas que não existiam. Traduzindo, não tinha nada e do nada passou a existir tudo. Mas não foi do nada. Diz assim, ó, pela palavra, primeiro, pela palavra foi formado. Essa palavra formado, no original, se você depois for pesquisar, significa pela palavra foi gerado. É a mesma expressão que Deus usa para se referir a uma mulher quando gera um filho. Você que é mulher aqui e que já foi mãe, você vai entender bem o que eu estou falando. Você nunca viu a cara do menino ou da menina. Você ficou sabendo que estava grávida por um teste de farmácia, na grande maioria das vezes. A mulher atrasa a menstruação um período, ela já começa a perceber algumas coisas, achando que está estranho. É assim ou não é, mulher? Atrasa um período já fora do normal, que ela está olhando, ela diz, rapaz, e na sua grande maioria, o que é que faz? Vai lá na farmácia, compra aquele testezinho simples lá, mas que é muito assertivo. A mulher vai lá, faz o teste e dá positivo. Quando você recebe a informação que deu positivo o seu teste para a gravidez, você já ama aquele filho que você nunca nem viu, nunca sabe quem que foi, não sabe qual que vai ser a cor da pele, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Você não sabe se vai vir banguela, se já vai vir, você não sabe como é que vai ser. Mas você já ama ele como ele é, assim ou não é? Por quê? Porque você está gerando, e você gerando, você já começa a planejar
como é que vai ser. Você recebe a notícia, você já começa a visualizar como é que vai ser o quarto, como é que eu vou fazer isso aqui, se for uma menina vai se chamar fulano, se vai ser um menino já vai se chamar Beltrano. Minha mãe, por incrível que pareça, meu nome já era Tarcísio, ela ainda era criança, não tinha nem o nome dos bonecos, não sei se você sabe, meu irmão contou isso aqui, mas o nome dos bonecos dela, um era Tarcísio e outro Natália. E aí os dois filhos nasceram, Tarcísio e Natália. Mas por quê? Porque tem essa capacidade de gerar. A Bíblia diz que pela palavra foi gerado. Primeiro nasceu dentro de Deus. Depois Deus disse, do nada era externo, mas interno já era real. Quando foi gerado, é igual uma mulher quando gera uma criança. Do lado de dentro já é uma realidade. Do lado de fora ninguém nunca viu como um menino. Nem nasceu. Ninguém sabe qual que vai ser a cor. Ninguém sabe se vai vir com muito cabelo, com pouco cabelo, com quantos quilos vai nascer, o tamanho. Porque por mais tecnologia que esteja tudo hoje, existem certas coisas que só depois que vem para fora que você sabe. Mas dentro já era uma realidade. Pela palavra, Deus formou dentro de si. E o que é que a Bíblia diz? Que fé é crer com o coração e falar. Paulo diz, eu criei, por isso fale. Primeiro você precisa gerar dentro de você. Quando você começa a gerar dentro de você, você eleva em você as suas expectativas. Você começa, já viu uma criança com expectativa de algo que vai acontecer? Fala para o menino, se você já tem filho, fala para o menino que você vai fazer algo com ele daqui a 30 dias. Ele conta os 30 dias, irmãos, e até esses 30 dias acontecer, ele te pergunta todo dia quando que vai ser. Eu sei isso porque dentro de casa é desse jeito. Meu amigo, você fala para o João Pedro assim, ó, daqui a gente vai fazer isso tal mês. A gente programou uma viagem, meu irmão, para o ano que vem, no começo desse ano. Ele pergunta, do começo desse ano, até hoje ele pergunta, praticamente todos os dias, e a viagem só é no final do ano que vem. Eu tenho certeza que a gente tem até o ano que vem todo, desse menino perguntando todo dia, e aí, está chegando o dia da viagem? Já está chegando, já, a gente já vai. Qual é o dia que a gente vai? Aí quando ele pergunta, está chegando, esse rapaz, mas está mais perto do que quando a gente pagou. Quando a gente começou a planejar a viagem, ele está mais perto agora. Ele disse, mas parece que... Pronto, irmãos, sabe o que é isso? Expectativa aumentada. Uma vez eu, a Thaís e o João Pedro, às vezes a gente tem esse costume, quando a gente programa que vai fazer alguma coisa, normalmente a gente vai pesquisar, né? Quando você às vezes vai fazer uma viagem, você pesquisa lugares na onde você vai, não é isso que você faz? E o que é que isso vai fazendo? Não vai aumentando a tua expectativa sobre aquele lugar? Você vai vendo, você vai às vezes para uma praia, vou para a praia tal, aí você abre lá, vou para a cidade tal, aí você abre, imagina que vou criar aqui um momento aqui que você pode gerar, eu vou viajar para Dubai. Aí você começa a olhar assim, aí você começa a procurar pontos turísticos. Ponto turístico em Dubai você vai encontrar em todas as esquinas, porque lá tudo é turístico, né? Mas estou falando um exemplo para você, você vai pesquisando, quando você vai viajar para um lugar, você pesquisa pontos turísticos, aí você vê lá uma praia linda naquela cidade que você está indo. Você diz, rapaz, eu quero conhecer esse lugar. Não é assim que você programa um roteiro de viagem? Isso vai aumentando o quê? A tua expectativa. Agora, imagina, irmãos, se quando você vai procurar, você eleva as suas expectativas acerca de um roteiro de viagem. Imagina você pegar um roteiro de vida e começar a ver um roteiro onde você diz assim, rapaz, eu quero saber como é que pode ser a minha vida. Aí você olha e diz assim, olha, ele se fez pobre para que eu fosse feito rico. Aí você eleva a sua expectativa sobre a sua vida. Aí você olha assim, Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aumenta a sua expectativa. Aí você olha assim e diz assim, rapaz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e eu não serei atingido. Meu Deus do céu, isso aumenta a tua expectativa de vida. Quando você passa a olhar e pesquisar o destino da tua vida, para onde você está indo,
isso vai elevando a tua expectativa, isso vai elevando o teu nível de fé, isso vai elevando aquela confiança que você tem e aquele desejo de conhecer algo. Porque quando você procura um destino de viagem, você fica com desejo, não vou dizer que você fica ansioso não, porque você é crente, mas você fica desejoso de que aquele dia da viagem chegue logo, porque você está animado para conhecer aqueles pontos que você viu por foto. Agora imagina se você pega o destino da tua vida, começa a ler ele, diz assim, rapaz, eu vou começar a elevar a minha expectativa de algo que eu quero conhecer. Aí você pega o manual, você pega aquilo que está, toda a tua vida está destrinchada por inteiro, todas as áreas da tua vida estão relatadas e relacionadas aqui, de forma, meu irmão, onde você pode olhar e pode se enxergar naquilo, já vivendo aquilo, já olhando assim, nossa, quando eu estiver nessa praia aqui, eu vou fazer isso. Ah, eu quero comer um camarão nessa praia. Ah, eu quero comer uma lagosta nessa praia. Ah, eu vou tomar uma água de coco. É assim que você faz ou não é? Mas na palavra você pode fazer isso. Rapaz, eu vou viver isso que a palavra está dizendo. Olha o que esse versículo está dizendo ao meu respeito. Meu Deus do céu, a Bíblia está dizendo que os antigos obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas sem nós, eles não foram aperfeiçoados, porque aprove a Deus concretizar em nós a promessa. Imagina você olhando para isso, meu Deus do céu, olha o que a palavra está dizendo ao meu respeito, olha as verdades. Aí você diz assim, rapaz, eu estou precisando viver um momento de cura. Aí você vai lá, abre um versículo onde a palavra mostra Jesus Cristo curando, e a Bíblia dizendo que essa era a vontade de Deus para toda a humanidade. Você pode fazer isso, irmãos. Você pode elevar a tua expectativa de vida. Você estava destinado, você estava vivendo a apenas 20, 30, 40, 50% do que a palavra tem a teu respeito. Mas você pode passar a viver 60, 70, 80, 90, 100% da palavra, irmãos. Você pode viver isso. Sabe, eu lembro uma vez ouvindo um testemunho do pastor Bud. O pastor Bud, ele tinha, irmãos, o fundador do nosso ministério, ele tinha uma consciência tão grande da palavra e da autoridade que ele tinha no Senhor. Eu lembro desse testemunho, eu contei aqui, acho que na minha última ministração, mas me veio à memória esse testemunho de novo. Se você ler, se você quiser comprar a biografia do apóstolo Bud White, nós vendemos, tem na Rema Publicações, lançou a biografia. Eu tive o privilégio de servir, de ter um tempo junto com ele em Campina Grande. Mas existe uma história antiga, esse período ainda eu devia ser criança dentro do ministério, não conhecia, fui conhecer depois. O pessoal conta que logo no começo do pastor Bud, já tinha uns 10 anos que ele estava no Brasil, uma menina estava endemoniada, mas ela estava, meu irmão, causando uma algazarra na família, mas o cenário era caótico, ela já tinha quebrado a casa toda, ligaram para o pastor Bud, pediram socorro a ele. Ele foi na casa, irmão, quando ele chegou na casa, quando ele entrou na sala assim, a menina estava em pé, já tinha quebrado um monte de coisa, já tinha batido em um monte de gente. A menina parou assim, estava de costas para ele, parou, virou, olhou para ele e fez assim, eu vou ter que ir embora, né? Ele disse, pode ir embora já. Então tá, estou indo. A menina, e o demônio foi embora. Sabe, irmãos, a consciência da autoridade, a consciência da palavra dentro de nós, vai fazer com que o ambiente, quando a gente chegue, mesmo que não falemos nada, o ambiente seja transformado. Tarcísio, isso é bíblico? Ele não tinha que ter falado no nome de Jesus? Não, irmãos, porque a Bíblia diz que Pedro ia passando e a sombra dele ia pegando nos doentes e iam sendo curados. Pedro não falava no nome de Jesus. Ele simplesmente passava por um ambiente, a sombra dele batia naquela pessoa lá, a pessoa estava lá, no leito, doente, enferma. A Bíblia não narra qualquer tipo de enfermidade, mas poderia ser um aleijado, simplesmente, ele falou, levanta e anda no nome de Jesus, o outro simplesmente a sombra dele bateu e a pessoa foi curada do mesmo jeito. Mas isso não vem à toa, irmãos, isso vem de uma expectativa em Deus elevada. Você começa a crer de que você vai ser um agente transformador de ambientes. Sabe, eu tive esse privilégio, e o pastor Bud era impressionante, irmãos. Quem aqui já teve, com certeza você já teve essa experiência. Às vezes você está um dia muito calor, e você de repente você vai num local, numa loja, ou no shopping, um local que tem um ar-condicionado, e você entra, tem aquela sensação de refrigério, né? De você fica,
Ufa, quem já passou por isso? É maravilhoso quando você tem esse refrigério, não é? Ou quando você às vezes está com calor, está suado, você chega em casa e diz, rapaz, vou tomar um banho, aí liga aquele chuveiro gelado, e você, não sei se você, eu gosto pelo menos, quando está calor, gosto de tomar banho de chuveiro quente, mas quando está calor, não tenho essa capacidade não. Tem um ser humano que tem umas ideias meio mudadas não sei lá o que é, que diz assim, não, vou tomar teve uma pessoa que eu conheci que disse assim, não, vou tomar um banho mais quente do que está lá fora, porque meu corpo vai sair mais quente do que está lá fora, eu fico com frio. Eu digo, gente, não sei, às vezes não sei. Às vezes na refeição de manhã devia comer 2 ovos, uma banana e 4 parafusos, porque está faltando algum, mas está tranquilo. Mas vamos lá. Mas voltando lá, quando você tem essa mudança de ambiente, você não sente esse refrigério? Meu irmão, quando a gente estava no ministério lá trabalhando, o pastor Bud chegava. Quando ele passava da porta, meu pai e minha mãe, a gente teve esse privilégio de presenciar isso também em cultos. Quando ele entrava, você sabia que ele tinha chego no local. Porque o clima no local fazia, mudava o ambiente. A gente brincava, dizia que a glória do Senhor vinha agarrado nas costas, ele vinha arrastando ela. O pessoal conta isso muito forte do pastor Cris, na África do Sul, onde às vezes, eu já vi vídeos disso, pessoas mortas, pessoas dentro de UTI móveis, pessoas no leito caído, com chaga, com um monte de doença. Ele simplesmente entrava no local, era no estádio o evento Cruzada Cura de Milagres, na África do Sul. Ele entra no local, sem falar nada, irmãos, quando ele vem andando, o povo já começa a ir levantando. Pum, 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 pum. Tem um vídeo na internet onde ele entra no local, quando ele sobe no púlpito, ele simplesmente escora no púlpito assim, ele sente a unção, chega, mas vem pesada, meu irmão. Buf, que ele dá aquela tombada assim no púlpito, quando ele apoia no púlpito, 4 mortos levanta. Não foi 4 pessoas com dor de cabeça que passou a dor de cabeça, não, foi 4 defuntos, levantou. Tu já parou, irmão, para pensar? Imagina você pensa comigo, imagina você chegando lá, você ser convidado para ir para um velório. Você chega lá no velório de uma pessoa, de um amigo, de um parente, e simplesmente a unção, a glória que vem acompanhando a sua vida. Quando você chega lá, você entra dentro daquele lugar, puf, o cabo levanta dentro do caixão. Muito provavelmente uns 8 que estão ali, vai cair duro também, você vai ter que orar por eles agora. Mas, entenda o que é que eu estou falando. Entenda, eu não estou querendo, não só um momento como esse, mas quer ver um outro exemplo, porque às vezes isso pode parecer algo distante, mas às vezes você pode chegar na tua casa, na tua família, num lar, num parente seu, onde estavam em confusão, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, te acompanha todos os dias da tua vida, e quando você chega naquele lugar, aquele ambiente de briga, de discórdia, de contenda, se dissipa. O pessoal olha e diz, rapaz, o que aconteceu? Que eu estava numa vontade tão grande de brigar e agora parece que está tranquilo. Às vezes uma pessoa está tão triste e a sua vida simplesmente chegar naquele lugar faz ela simplesmente mudar aquele ambiente de tristeza. E aquela tristeza salta, vai embora e sabe o que é que acontece? A alegria do Senhor invade aquele lugar. Porque você tem uma vida com uma expectativa na palavra elevada. Você tem, irmãos, a capacidade de fazer isso. Nós temos a capacidade de sermos agentes de milagres. Eu vou repetir isso. Eu e você fomos chamados para destruirmos as obras do diabo. Fomos chamados e temos a capacidade para sermos agentes de milagres, transformadores de ambiente, transformadores de local desfavorável. Locais que estavam em contenda, em conflito, locais que estavam em amargura, em tristeza. Eu e você temos a capacidade de carregarmos, maior é aquele que habita em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Nós podemos chegar naquele lugar e mover a glória do Senhor naquele ambiente, transformar aquele ambiente desfavorável em um ambiente favorável, para que a palavra de Deus seja semeada, para que o nome de Deus seja glorificado naquele lugar, porque com certeza alguém vai perguntar, o que foi que aconteceu, que tudo aqui estava um ambiente caótico, e tudo foi transformado, o que é que aconteceu? Você tem a oportunidade agora, de falar de Deus e o nome dele ser exaltado, simplesmente porque você chegou.
Porque onde a luz chega, não existe espaço para as trevas e escuridão. Porque quando a luz alcança um ambiente, as trevas precisam bater em retirada. As influências das trevas precisam retroceder, precisam cair por terra todo local desfavorável e a luz precisa reinar naquele ambiente. Precisamos transformar aquele ambiente. Nós temos essa capacidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem essa capacidade. Repete de novo até ela acreditar nisso. Você tem essa capacidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, mais do que você falar para os outros, é hora de você falar isso para você mesmo. Mas, Tarcísio, como é que eu faço isso para mim? Vai para frente do espelho. Você quer olhar alguém bom para você falar? Vai para frente do espelho e diz assim: você tem a capacidade de transformar um ambiente. Você pode mudar a sua vida. Sabe quem é o agente de milagre na sua vida? Você mesmo. Você só vai conseguir transformar o mundo dos outros quando o seu estiver transformado. Você só vai conseguir levar luz para alguém quando a sua luz estiver brilhando dentro da sua própria casa. Como você vai testemunhar de algo que não é testemunho na sua vida? Eu lembro que uma vez eu falei, rapaz, a quantidade de gente, tempo desse para trás começaram a lançar uma pegadinha, né? Disse, rapaz, isso aqui é mais um que desistiu do arrasta para cima. Rapaz, tu não estava ganhando, era 2.000 por dia. Rapaz, quanta gente eu vi cair nessa leseira dos outros. Assim, rapaz, quer ter essa vida que eu tenho aqui, ó? Arrasta para cima que eu vou te ensinar. A derrota não tinha nada. Acaba ia te ensinar a ficar rico sem nem ser rico. Ah, mas que... Eu contei uma vez aqui, vou contar essa história de novo. Uma vez eu estava lá em Uberlândia. Aí eu trabalhava num local que era perto de uma praça bem grande da cidade. Praça Tubal Vilela. É Tubal Vilela, né, cara? Tubal Vilela. E ali ficava um monte de cartomante. Naquele local ali. Eu ia passando assim, aí meio distraído. Uma mulher segurou minha mão e disse: eu vou ler sua mão e vou fazer algo para o seu futuro, você ser muito rico. Aí eu soltei a mão assim e disse: rapaz, essa bicha está nessa tristeza de vida. Não deu certo para ela. Mas não fez para ela e deu certo, vai dar certo na minha. Está amarrado. Sai fora, demônio. Irmãos, como que a gente vai falar de um Cristo transformador se a nossa não foi transformada ainda? Você pode não ser rico, mas você tem que ter pelo menos a cara de quem é. Sabe que rico tem uma cara de rico? Já viu que quem é rico mesmo, rico, tem cara de rico? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é rico. Porque ter dinheiro é diferente de ser rico. Ser rico é uma consciência. Ser rico é saber que você é. Pode ter o dinheiro que for. Porque tem gente que tem dinheiro. Mesmo uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: não, fulano é tão rico, mas ele é humilde. O cara era milionário, mas ele é humilde. Ele só gosta de andar de Havaiana. Ele não tem consciência. Porque o cara que é rico, o rico mesmo, tem consciência, irmão, é diferente. Humildade é diferente de miséria. Porque tem gente que tem dinheiro, mas tem um espírito de miséria. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando que você não tem que ser snob. Entenda uma coisa: cabeça em pé é diferente de nariz empinado. Quem tem consciência do que é, anda com a cabeça erguida. Porque como é que ele vai elevar os olhos para o monte, se está olhando para o chão? Você está aqui comigo? Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Sabe, a sua vida não vai ser transformada quando você tiver tudo resolvido. Mas a sua vida vai ser transformada quando dentro de você essa realidade for uma certeza. Quando essa vida for uma certeza dentro de você, quem olha para você pode não saber que sua conta está no vermelho, mas vai achar que você está com tudo resolvido. Vai dizer: rapaz, eu pensava que fulano de tal era milionário. Mas por que você pensava isso? Não por causa do carro que você usa ou da roupa que você veste, mas por causa da atitude de vida que você tem. Por causa do posicionamento, porque você está sempre sorrindo. Porque normalmente quem está tudo bem, está sorrindo. Tem uma música que nós cantamos: eu vivo rindo
Irmão, por que você vive rindo à toa? A continuidade diz, e reinando, imagina um rei, sabendo que está tudo tranquilo, tem dinheiro suficiente, ele está o quê? Está rindo. Eu lembro quando eu trabalhava na Votorantim, meu irmão, quando era dia de pagamento, aquela peãozada toda indo embora, você via aqui, tudo rindo à toa. O dinheiro estava na conta, quem trabalha no mundo corporativo sabe o que é que eu estou falando, rapaz, quando chega o dia do pagamento, está todo mundo rindo. Tem uns que vai gastar tudinho no bar, mas saiu pelo menos rindo. Mas por que está rindo? Porque parece que a vida está resolvida com aquilo. É assim ou não é? Você não precisa ter o dinheiro no bolso, mas se você tiver isso dentro do teu coração, não o dinheiro, mas a certeza de que Deus é o teu provedor e de que nada vai faltar na tua vida. Porque ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou isso é verdade, ou não é, irmãos. Não tem um meio termo. Não tem como isso ser verdade e eu não estar acreditando, porque se for verdade, eu preciso acreditar. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado em nome de Jesus pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é viva e é eficaz. Obrigado, Pai, porque a palavra do Senhor tem a capacidade suficiente de transformar as nossas vidas, de transformar o nosso destino, de nos mudar por inteiro, de transformar o nosso lar. Ah, Pai, obrigado, Senhor, por vidas aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite. Pai, sendo alcançado por essa verdade e essa realidade, alcançando a vida deles. A palavra do Senhor funciona. Ela funciona nas nossas vidas, porque ela é imutável. Ela não muda. Ela é uma certeza. Ela é uma certeza. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza. Estamos convictos de que a sua palavra é a verdade sobre nossas vidas, de que ela vai funcionar em nossas vidas, de que ela está funcionando nas nossas vidas e de que ela funciona diariamente, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.